Abra suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João 1, versículo 14. Evangelho de João 1, versículo 14. Do 14 até o 23. Amém? Diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, desculpa, é 14, começa no 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Contudo, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajude nessa mensagem e que ela seja vida para os nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Aqui nós temos uma pergunta clássica, que os homens, aqueles sacerdotes, queriam saber quem era João Batista. Quem era João Batista? E eu pego essa pergunta e faço para você, quem é você? E eu faço essa outra pergunta, quem sou eu? Você sabe quem você é, na essência? Você se conhece totalmente ao ponto de dizer quem é você completamente? Filósofos gregos tentaram descortinar essa resposta, de quem eu sou. Dentro das suas filosofias, dentro dos seus raciocínios, dentro das suas ferramentas de interpretação, tentaram descobrir quem eles eram, quem o ser humano é. Mas a grande verdade é que, por vezes, nem nós sabemos quem somos. Já aconteceu contigo em situações em que você atuou e agiu e depois disse assim, caramba, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu falei isso. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Situações que você achava que ia se acovardar e que não ia vencer, porque o seu temperamento de não lhe permitir agir com aquele ímpeto, com aquela vontade, e de repente você se viu numa grande dificuldade e agiu como você nunca imaginou que pudesse agir. E você conquistou uma vitória, conquistou um grande momento. Ou então, se aborreceu de tal forma que falou verdades tão absurdas que depois mesmo você falou, caramba, não acredito que eu falei isso para aquela pessoa. Não acredito que eu falei tudo isso para aquela pessoa, que eu vomitei tudo aquilo naquela pessoa. Então, nós entendemos que, às vezes, nem nós sabemos quem nós somos. Quem sabe quem nós somos na totalidade, em primeiro lugar, é Deus. Deus sabe quem você é na íntegra. Deus sabe quem eu sou na íntegra. Porque Ele conhece o que vai dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro das minhas atitudes. E, mediante essa primeira análise sobre quem eu sou, quem você é, quem nós somos, e dentro desse texto,
eu separei 3 ou 4 situações, se não me engano, 4 situações, que eu creio que sejam importantes para nós fazermos uma análise e nos comportarmos entendendo essa análise. Com base, no primeiro momento, nesse texto, desse diálogo de João com os sacerdotes. Primeiro de tudo, se você quiser anotar, anote, é que João sabia o que ou quem ele não era. É muito importante nós sabermos quem nós não somos. Sabe por quê? Porque situações simples como no nosso dia a dia, como não reagir a um assalto, por exemplo, porque um bandido armado, ele não pensa 2 vezes, ele não tem nada a perder. E eu tenho que saber que eu não sou um herói, que eu não sou feito de aço, e que se eu reagir, a coisa não vai ficar boa para mim. Então eu sei que eu não sou um herói, que eu sou feito de carne e osso. Mas tem outras situações, eu estou citando uma coisa assim, crassa, uma coisa absurda, né, que é a reação de um assalto, mas há outras situações que nós precisamos entender e saber que nós não somos. Às vezes nós nos deparamos com situações as quais nós não deveríamos seguir por aquele caminho, mas às vezes nós vemos tantas pessoas fazendo e achamos que nós também podemos fazer. E eu começo falando sobre vida financeira. Quantos de nós não nos endividamos totalmente, completamente, e criamos crises na nossa família, crise no nosso lar, crise no nosso trabalho, porque nós vemos que todas as pessoas estão viajando, eu tenho que viajar também, mas eu não tenho condições financeiras de arcar com uma viagem naquele momento, mas todos estão indo, então eu também tenho que ir. Todos estão mudando de carro, todos estão comprando casa nova, todos estão mudando, estão fazendo, acontecendo, mas eu não tenho naquele momento condições financeiras de fazer também, mas faço, mesmo sem poder. E eu preciso saber que naquele momento, quem eu não sou. Nesse momento eu sei que eu não sou uma pessoa que está com dinheiro disponível, com condições financeiras disponíveis para fazer loucuras, para andar desvairado, gastando. Eu preciso saber que eu não sou. Quando nós sabemos quem nós não somos, fica muito mais fácil de não nos frustrarmos com as consequências ou com as situações que vamos viver. Há muitas pessoas que carregam dentro de si, que carregam na sua alma, frustrações tão grandes por coisas que não conseguiram conquistar. E às vezes se portam como sendo algo que não são. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que há determinadas coisas que não foram feitas e que nós não fizemos, que elas não voltarão, elas não acontecerão, porque não é mais tempo para isso. Há muitos que gostariam de ter sido atletas, desportistas, ter uma outra profissão do que as que têm hoje, que possuem hoje, só que não há mais tempo, porque o tempo passa e existe uma determinada idade que não dá mais para se viver da prática de esporte, enfim. Então eu preciso saber que há algumas coisas na minha vida que elas não vão acontecer mais, porque o tempo já não permite, porque a idade não permite, ou quem sabe, porque eu não tenha o que devesse ter, ou deveria ter, para conseguir esse êxito. Então, é importante que eu e você saibamos quem nós não somos. E tentarmos administrar isso conforme as orientações de Deus, para não vivermos frustrados por as conquistas que não vieram na nossa vida. E João Batista ele foi pressionado a dizer quem ele era o tempo todo, quem você é. E ele deixou bem claro uma coisa: olha, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo.
E às vezes as pessoas também cobram de nós uma perfeição absurda. Os religiosos de plantão cobram de você uma perfeição absurda, uma perfeição que, se ela existisse em nós, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer, eu não estou aqui defendendo a prática do pecado, a prática do erro, não é isso. O que eu quero dizer é que eu preciso saber que eu sou salvo mediante a graça, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não sou perfeito ainda, nem você é perfeito ainda. Há pessoas que desistiram da caminhada, que desistiram de Cristo, desistiram da fé, porque elas falharam, erraram. E os religiosos de plantão jogaram sobre ela um jugo tão pesado, uma forma tão pesada de julgamento, que essas pessoas não querem mais saber de Jesus, não querem mais saber da sua palavra, porque elas foram julgadas, crucificadas e condenadas por nós que somos seres humanos. Então, tenha certo no teu coração, você não é perfeito, eu não sou perfeito, somos imperfeitos. Estamos caminhando para a perfeição em Cristo Jesus. Vamos vivendo de graça em graça, vamos fazendo a vontade de Deus todos os dias, buscando nos aperfeiçoar, buscando a perfeição em Cristo, buscando a luz, buscando o Senhor todos os dias, mas lembrando que há dias que nós falamos o que não devíamos falar, que há dias e momentos que pensamos que não deveríamos ter pensado. Se no teu coração hoje carrega uma frustração muito grande, porque você fez o que não devia. Nenhum religioso de plantão pode julgar a sua vida, mas só o Senhor pode julgar a sua vida. Não carregue fardo que o homem coloca sobre a sua vida. Pense, olhe para você e diga, eu sei que eu não sou perfeito, mas Senhor, me fortaleça na minha imperfeição, porque na minha fraqueza eu sou forte. Forte em Cristo Jesus. Quem nos aperfeiçoa é Cristo. Quem nos capacita é o Senhor. Estamos de pé, estamos na casa do Pai, estamos ouvindo a sua voz, estamos aqui porque Ele nos chamou. E não nos chamou porque olhou para nós e viu perfeição. E nenhum de nós aqui. Então é importante que você saiba que você não é perfeito. Que você não é perfeito. Cuidado com os religiosos, só um adendo. Cuidado com os religiosos. Cuidado com aqueles que julgam demais, com aqueles que falam demais, com aqueles que apontam demais. Não se deixe abater por isso. Se você caiu, Deus está te falando nessa noite. Levanta-te. Vamos, levante-se, porque eu tenho a cura para o seu pecado. Eu tenho a cura para a sua vida. Eu tenho a cura para você. Não desista do Senhor. Não desista do Senhor por causa de um erro. Então, o primeiro ponto, você deve ter convicção e saber quem você não é. Citei alguns pequenos exemplos aqui de quem nós não somos, né? E prosseguindo nesse próprio texto, o segundo tópico que eu anotei, que está aqui no versículo 23, quando João diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto. João diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Esse segundo tópico, eu destaco como que nós devamos saber qual o nosso papel na sociedade. Qual o nosso papel no reino de Deus? Qual o nosso papel? Você sabe qual é a sua função nesse mundo? Sabe? Sabemos qual é a nossa função nesse mundo? João sabia qual era o papel dele nesse mundo. Às vezes, nós acordamos e fazemos a nossa rotina, né? A nossa rotina de levantarmos cedo, irmos para o nosso trabalho, depois termina o nosso expediente, voltamos para a nossa casa, ficamos com a nossa família. Durante o dia nós lemos a Bíblia, durante o dia nós oramos, chegamos em casa, jantamos, estamos com a nossa família, vemos um pouco de TV, navegamos e tal, oramos e vamos dormir. No dia seguinte, tudo novamente. Tudo novamente. Mas dentro desse papel, dessa rotina diária, nós temos uma missão importante. Nós temos algo importante para fazermos.
eu preciso ter o papel de ser um excelente pai e orientar o meu filho sobre as questões dessa vida, sobre as questões desse mundo, e testemunhar do amor de Cristo para a vida dele, com as minhas ações. Eu tenho o papel de ser um excelente marido e fazer que a minha esposa seja uma pessoa feliz e não se arrependa nunca de ter casado comigo. Você tem um papel, e nós temos um papel de sermos profissionais exemplares nos locais em que trabalhamos. Nós temos o papel de sermos testemunhas de Cristo nessa terra. Nós somos a voz que clama nesse deserto hoje em dia. Você é a voz que clama no deserto nos dias de hoje. Quando começou esse período pandêmico, todo esse alarido que foi feito em função do Covid e tal, as pessoas, elas começaram a criar ambientes espirituais em todos os lugares. Era pessoal cantando nos prédios, cantando nas ruas, cantando diante dos hospitais, e aquele sentimento todo espiritual, aquele sentimento todo de cuidado, aquele sentimento todo, enfim. Mas parece que esse papel aos poucos está passando. E quanto mais nós vemos os sinais acontecendo, e os sinais estão aí, os sinais estão muito claros nesse mundo afora. As peças desse quebra-cabeça da volta de Cristo, elas estão se encaixando cada vez mais. Quando nós meditamos na palavra e verificamos os sinais, nós vemos que as peças estão se encaixando. E o meu papel, o seu papel, é que sejamos a voz que clama nesse deserto, porque o mundo permanece um deserto de pessoas aglomeradas, superpopulação, gente entrando, gente saindo, gente se aglomerando, gente com máscara, gente sem máscara, gente passando álcool na mão, gente não passando, enfim. Mas existe um deserto de vida verdadeira. E quem vai testemunhar? Quem vai pregar? Quem vai falar? Como fazer? É o meu papel, é o seu papel, e não podemos fugir desse papel. Talvez você até tenha acordado dias desses e perguntado: qual o meu papel na sociedade? Qual o meu papel no corpo de Cristo? Ou talvez alguém que esteja nos assistindo, que não tenha aceitado ainda Jesus como Salvador, não tenha se convertido, não tenha entregue a sua vida ao Senhor, esteja fazendo essa mesma pergunta: qual é o meu papel nesse mundo? Há pessoas que um dia disseram: eu não pedi para nascer. Quando uma pessoa diz uma frase dessa, eu não pedi para nascer, é porque ela não descobriu o seu papel na sociedade, não descobriu o seu papel diante de Deus, não descobriu o seu papel nessa terra. Ali estava João sendo pressionado, e ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver que nós temos um papel fundamental nesta terra. Você e eu temos um papel fundamental nesta terra. Nós somos sal. Nós somos luz. É isso que nós somos. Para isso fomos chamados. Nós não escolhemos a Cristo, Ele nos escolheu. Para que possamos ir e darmos muitos frutos por aí. Sabe? De repente você talvez olhe para a sua vida e diga assim: nossa, eu acho que eu não tenho dado fruto, eu acho que eu não tenho sido sal, eu acho que eu não tenho cumprido esse papel como deveria. Eu não vejo ninguém se converter por causa do meu testemunho, por causa do que eu digo, por causa do que eu faço. O coração do homem só Deus sonda. O coração do homem só Deus sonda. Não se preocupe em ficar contabilizando as pessoas que se converteram por sua causa, porque se você passar o seu tempo tentando contabilizar as pessoas que se converteram por causa de você, isso vai te gerar frustração, tristeza e amargura, e vai fazer que você pense que você é um inútil, e você não é inútil. Aqui não há inúteis, aqui há servos de Deus chamados para cumprir a sua missão. Sabe por quê? Também porque há muitas pessoas que vão se converter e se converteram por causa do seu testemunho de vida, e você nem vai saber um dia lá na glória, mas talvez você nunca saiba aqui na terra que essas pessoas se converteram por causa da sua vida, do seu testemunho.
O que acontece é que se nós pecarmos de uma forma assintosa e formos vistos cometendo atos pecaminosos, absurdos que saltem aos olhos, todos vão comentar, todos vão falar. Se eu tivesse ainda na época que dava aula para os adolescentes, eu ia fazer uma piada aqui, mas como eu não estou, eu não vou fazer uma piada agora sobre esse tema, né? Mas vamos lá. Todos vão falar, todos vão comentar, todos vão dizer porque nós erramos, porque fomos vistos fazendo algo que era ilícito, que era errado. Mas quando fazemos as coisas boas, talvez as pessoas não cheguem para nós e digam: poxa, você age bacana, você é uma pessoa que faz as coisas certas, você é diferente. Talvez não te digam isso, talvez até zombem. Mas você vai cumprir o seu papel. E no momento que aquela pessoa estiver infeliz, angustiada, ela vai se lembrar de você. Ela vai buscar um conselho em você. E muitas se converterão sem que você nunca saiba, sem que você saiba que elas se converteram porque viram luz, sal e vida no seu testemunho. Porque esse é o seu papel e esse é o meu papel. É o nosso papel. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber quem eu não sou. Depois eu preciso saber qual é o meu papel. E, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Todos estão acompanhando, estão entendendo? Ou estou sendo rápido demais? Amém? Ok? Tá. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Depois de ter dito que precisamos saber qual é o nosso papel, o terceiro tópico que eu destaquei é que precisamos saber como devemos cumprir esse papel para o qual Deus nos chamou. E eu quero, dentro desse viés, falar um pouco sobre vida profissional. Acho que vida profissional e vida sentimental talvez sejam duas áreas das que mais tragam frustração na vida do ser humano. Isso é uma opinião minha, né? Vida profissional, então, é uma coisa porque está muito ligada, né, a conquistas, porque dependendo da carreira que a pessoa escolha e daquilo que receba, né, como contrapartida pelo seu trabalho, vai possibilitar que essa pessoa tenha mais posses. E, às vezes, isso traz uma tremenda frustração, porque a pessoa se olha numa vida profissional em áreas que ela talvez não quisesse trabalhar. E se julga inferior por causa do seu cargo. E eu quero fazer com que você raciocine comigo a importância do seu papel, independente da carreira que você esteja, ou da profissão que você esteja exercendo. Eu fiquei imaginando, quando eu preparei essa mensagem, que algumas pessoas que são copeiros, são copeiras numa empresa, e talvez se olhem, às vezes tristes, porque entram numa sala de reunião, e naquela sala de reunião nós temos superintendente, presidente, vice-presidente, gerentes executivos e altos cargos, pessoas que acostumadas a viajar o mundo todo, e naquela reunião entra aquela copeira, aquele copeiro para servir água, para servir café, servir chá, servir chocolate. E às vezes a pessoa olha para a vida dela e pensa: eu sou uma copeira, eu sou um copeiro, fico servindo para aquelas pessoas graduadas, enfim. Nós precisamos saber como devemos cumprir o nosso papel. Já imaginaram a importância que esse copeiro tem durante uma reunião ao servir um café, uma água, um chocolate? Imaginem um gerente, um profissional apresentando o plano de marketing da empresa para alavancar as vendas e de repente ele para a reunião para dizer assim: não, calma, espera um pouquinho, eu vou lá fora beber água. Eu vou lá fora tomar uma água.
Aí começa a apresentar os gráficos para alavancar a venda, e o outro para, e o presidente, não, pera um minutinho que eu vou lá fora tomar um cafezinho. Vamos lá fora tomar um cafezinho, vai todo mundo tomar um cafezinho. Onde vai o raciocínio da direção dessa empresa para poder prosseguir na reunião e explicar o projeto? Entenderam a importância do copeiro e da copeira ao servir o café? Vocês estão entendendo a importância de cada função? O papel que cada função exerce? Precisamos parar com a mania de nos diminuirmos em tudo e acharmos que aquilo que fazemos não tem valor. E que só aqueles que são graduados, que estão no topo da pirâmide, sim, são valorizados, são os valorosos, são os importantes. Não importa o que você tem feito, não importa a sua profissão, a sua função, importa que você tem que fazer o melhor, porque assim você cumpre o seu papel. Eu quero trazer isso agora para dentro da igreja. Há pessoas que ficam naquela portaria ali todos os domingos. E talvez digam, talvez digam, nossa, eu apenas fico na portaria da igreja, recebendo as pessoas. Eu quero deixar claro para vocês uma determinada situação que aconteceu. Eu sei de pessoas que estão na nossa igreja hoje, pessoas que foram da nossa igreja, mas por algumas razões acabaram indo para outras denominações, que nos disseram, nós ficamos na Nova Vida por causa do sorriso e do aperto de mão, na época que podia apertar a mão, né? Das pessoas que ficam na portaria. Vocês estão entendendo a importância de se cumprir bem o papel para o qual fomos chamados e não ficarmos diminuindo aquilo para o qual fomos chamados? Vocês conseguem absorver e entender isso? E sabe, Deus tem o local certo para todas as pessoas. Aqui na obra de Deus existe o local certo para todas as pessoas. Cumprir bem o papel. Deus te chama para cumprir esse papel com eficiência. Eu falei sobre cumprir o papel da vida profissional, sobre o trabalho eclesiástico, mas há outros papéis que nós fomos chamados e que temos que cumprir com eficiência, com eficácia, para que a máquina da nossa família, a máquina da nossa igreja, a máquina da nossa empresa, a máquina em que estivermos atuando, funcione adequadamente. Jesus Cristo falou que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido, ele rompe, ele quebra, ele acaba. E se eu ficar invejando a posição de outros e não cumprir o meu papel, eu estou contribuindo para a falência dessas instituições, desses órgãos. Eu, como crente, como cristão, eu não posso contribuir para a falência, mas eu tenho que contribuir para que haja bênção, para que haja salvação, para que haja honra ao nome do Senhor, para que haja glória ao nome do Senhor. Então, dentro desse cumprir bem o papel, eu quero citar mais um exemplo importante. Nós que estamos aqui no púlpito, nós que pregamos, que tocamos, que cantamos, que fazemos, atuamos em posições em que a igreja vê. Talvez muitos digam, eu queria estar lá em cima também pregando, eu queria estar lá em cima tocando, eu queria estar lá em cima cantando. E às vezes nós esquecemos daquelas pessoas que estão sentadas no banco, mas que cumprem o seu papel com eficiência, com gana, com vontade. Às vezes, há pessoas que sentam nesses bancos aí e que se perguntarem para nós, vou criar um exemplo, uma situação. Edilson, conhece fulano de tal? Quem? Aquela senhora que senta ali na frente. Qual? É uma que tem um cabelo esquisito? É uma que tem uma pinta na testa? É uma que... A gente dá características assim. Mas de repente, aquela senhora que é quieta, que fica na dela ali, é uma senhora de oração. É uma senhora que leva pessoas a Cristo. É uma senhora que quando você chega nela e fala assim, minha irmã, eu estou passando um problema muito difícil, ora por mim e pela minha família, mas fica entre nós, tá? É uma pessoa que guarda o segredo com ela. Guarda no coração dela, diz, eu vou orar por você, eu vou clamar pela sua vida também. E às vezes nós que estamos num púlpito, cheio de glamour, de luzes, todo mundo vendo, não temos essa capacidade espiritual. Vocês entendem
Conseguimos entender o que é cumprir o papel? Cumprir o papel não é aparecer para que todos vejam. Cumprir o papel é fazer como Cristo quer. E Ele está vendo. E Ele está reconhecendo. E você certamente conhece pessoas, não só aqui na igreja, mas em outras igrejas também, que são pessoas quietas, que sentam nos seus banquinhos ali, e às vezes nós estamos julgando, não, aquele senhor é uma enceradeira de banco, senta lá e fica no banco da igreja, fica encerando, não faz nada na obra de Deus. Aí entramos, começamos com a nossa religiosidade, né? Começamos a atuar como religiosos, hipócritas, julgando as pessoas sem saber o que elas fazem para Deus, na verdade. Nos nossos cargos, nas nossas gravatas, na nossa pose. No grande dia, os escolhidos não são aqueles que tiveram pose, mas são aqueles que Jesus chamou e eles cumpriram o seu papel conforme a vontade do Pai. Então, o terceiro tópico é saber como cumprir o papel. Só para finalizar esse tópico, se você algum dia ficou angustiado, achando que não sabe, que o seu papel não está sendo bem cumprido, que você não está conseguindo cumprir bem o seu papel, eu quero dizer que não é o homem que vai dizer se você cumpre bem o seu papel. Isso é você e Deus. Se algum dia te chamaram de enceradeira de banco de igreja, você sabe qual é o seu relacionamento com Deus. Você sabe o seu valor diante de Deus. E se um dia você for chamado para subir, para pregar, para cantar e tal, esteja seguro de que é Deus quem está te chamando. Mas cumpra o seu papel, independente do que o homem disser. Faça o que Deus quer, porque é Ele quem te recompensa. É Ele quem traz a recompensa para a sua vida. Então, saber como cumprir o papel, importante isso, porque o nosso trabalho em Cristo não é vão. O nosso trabalho nunca é em vão. O seu trabalho na empresa, independente da sua função, não é um trabalho em vão. O seu trabalho na sua vizinhança não é em vão. O seu trabalho para a redenção da sua família não é em vão. O seu trabalho em Cristo nunca foi e nunca será em vão. Continue perseverando, porque o seu trabalho não é em vão. E o quarto tópico, Mateus 3, 1, 3. Eu vou ler aqui, tá bom? Mateus 3, de 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Comecei falando sobre o fato de que somos as vozes que clamam no deserto. E eu vou terminar falando que nós somos realmente a voz que clama no deserto. João Batista, estudando um pouco da vida desse homem, ele era um homem que tinha ímpeto, que tinha ganas, que tinha determinação, que tinha vontade. E ele não tinha medo de fazer, ele não tinha medo de atuar, ele não tinha medo de falar, ele não tinha medo de viver. Quando você sabe quem você é, quando você sabe o que a tua situação financeira permite fazer, quando você sabe que aquilo que você promete apenas o que você consegue cumprir, porque às vezes nós prometemos coisas e sabemos que no fundo, não temos como cumprir. Não vamos cumprir. Quando agimos dessa forma, com essa firmeza, com essa segurança, com esse ímpeto, as coisas acontecem, as coisas fluem. Há pessoas que estão ansiosas, angustiadas, amedrontadas, porque não têm firmeza nas suas ações,
não conseguem agir com firmeza, porque não descobriram quem são na verdade. Talvez você não se conheça na totalidade, mas você precisa saber quem você é. Qual a sua identidade? Uma coisa que é muito interessante, às vezes o pastor menciona sobre isso, né? Quando falam de uma pessoa, de modo geral, dizem, o doutor fulano de tal, ele é médico. Ou então, não, fulano de tal, sim, ele é botafoguense, ele é vascaíno, ele é flamenguista, ele é tricolor. As características que nós damos, de modo geral, são essas, né? Do que a pessoa gosta de ouvir, do que a pessoa gosta de fazer, ou da profissão. Antigamente, até que o pessoal ainda falava assim, fulano é Bíblia, mas bem lá para trás, né? Bem, né? Quase na lama do dilúvio de Noé, né? Fulano é Bíblia. Porque naquela época, o crente, ele realmente era diferente. Ele tinha atitudes diferentes, ele não... Era bem diferente até, né? Eu comecei a ouvir falar de Cristo, ainda existia um pouco essa diferença, né? A minha conversão se deu depois, já nos anos 90 e tal, mas eu comecei no final dos anos 80, não me converti, apenas frequentava e tal. E realmente havia uma certa diferença, né? De vocabulário, diferença de veste, diferença de algumas coisas mais de usos e costumes. Então, as pessoas diziam que fulano era a Bíblia, mais por usos e costumes até, né? Mais por essa questão. Então, às vezes as pessoas ficam angustiadas e às vezes as pessoas são identificadas por essas coisas que eu falei. E se você sabe quem você é, tem certeza do que você é, tem certeza de que o que há em você é o Espírito de Deus, são certezas que você tem que ter. Como crente, eu como cristão e você como cristão, eu tenho que ter certeza de quem eu sou, a quem eu sirvo, a quem você serve. As coisas que eu faço estão de acordo com o que o Senhor quer? O meu coração está dominado completamente pela sua vontade? Eu preciso saber quem eu sou. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. João perdeu a cabeça, literalmente, porque falava a verdade. Doa a quem doer. Não sei se aqui há pessoas assim, mas talvez haja pessoas que já perderam o seu emprego, porque falaram a verdade e se negaram a fazer o que era errado. Há pessoas que já perderam muita coisa na vida, porque são de verdade a voz que clama no deserto. Por que eu termino falando sobre isso? Porque às vezes vai haver momentos em que nós vamos dizer não ao que é errado e vamos receber até uma promoção. Não, você realmente é uma pessoa diferente. Você se negou a fazer o que é errado, então eu vou te promover porque você é uma pessoa confiável. E eu já ouvi testemunho de casos assim. Mas vai haver momentos e que a porta será o caminho do nosso trabalho. Nós vamos para a rua realmente. Quer seja numa situação de vitória, de promoção, quer seja numa demissão, ambos estarão sendo permitidos por Deus. E se Deus permitiu, Ele há de suprir as suas necessidades, as suas dificuldades. Tudo que acontece debaixo da permissão do Senhor, Ele tem um porquê, Ele tem um escape, Ele tem uma motivação para isso. E se você é a voz que clama do deserto, realmente, você sabe quem é, você e eu, entenderemos aquela situação, ou não entenderemos, mas obedeceremos e seguiremos confiando no Senhor, como devemos fazer. Amém? Amém? Amém. Eu gostaria de orar nesse momento, pedir aos irmãos que fiquem de pé, e eu quero orar para que Deus venha nos revelar quem nós somos na verdade, para que viemos, enfim. Oremos nesse momento. Deus amado, quero te agradecer, Senhor, pela Tua presença em nós, pela Tua presença no nosso meio, Senhor.
E te pedir, Senhor, que Tu venhas nos mostrar quem nós somos na verdade, Senhor. Não para o mundo, Senhor, para terceiros, mas para nós, Senhor, nós mesmos. Sonda o nosso interior, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Veja o que há dentro de nós, Senhor. Se houver em nós caminhos maus, Senhor. Ou se houver em nós pecados que não estamos conseguindo fugir deles. Lutamos e caímos. Pedimos perdão. Passamos alguns dias, lutamos, caímos. Que o Senhor venha com seu escape fortalecer, Senhor. Sabe, Deus, que cada um de nós aqui possamos entender o nosso valor do nosso trabalho secular, Senhor, independente da função, Pai. Independente do cargo, Senhor. Independente, Pai, da chefia, ou de ser um subalterno, porque todos estamos debaixo da Sua graça e da Sua mão, Senhor. Nos ajude a sermos profissionais competentes, Pai, que não envergonhemos o Teu Evangelho trabalhando relaxadamente, envergonhando o Teu nome porque não trabalhamos como deveríamos trabalhar, Pai. Que nós também saibamos a nossa posição no Teu corpo, Senhor. Aquilo que fomos chamados para fazer, que façamos com excelência, com amor, Pai. Sabe, Deus, às vezes nós valorizamos tanto o que as pessoas fazem lá fora, por causa da perfeição, por causa do glamour, por causa da beleza, quando nós temos tudo o que precisamos para fazermos o melhor e às vezes não fazemos, Pai. Ajuda o Teu povo, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a voz que clama no deserto, de verdade, Senhor, e não apenas de palavras, com a nossa boca, com a nossa vida, com o nosso testemunho, Senhor. Te louvo, Pai, pelos irmãos que muitos julgam, Senhor, como não tendo importância, porque não sobem num púlpito, porque não aparecem, Pai, nos holofotes, não aparecem nas fotos, Pai, mas são pessoas de oração, pessoas que seus joelhos estão constantemente no chão, Pai, clamando por um ente, clamando por um vizinho, clamando, Pai, por alguém que está numa vida de iniquidade, pessoas que nós não sabemos, mas que talvez estejam orando por nós nesse momento, Senhor, e que ninguém valoriza, Senhor, mas o Senhor valoriza, Senhor, que é o mais importante. Te peço também, Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor, e nos faz sermos, Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso para o Senhor, porque Ele é digno.